Durão Barroso está confiante. A Europa vai dar resposta à crise financeira. Pouco depois da eleição de Barack Obama e em vésperas de uma cimeira europeia excepcional, o presidente da Comissão responde às grandes questões da atualidade, as relações transatlânticas ou a estratégia dos 27 para a cimeira de Washington. Uma entrevista exclusiva à Euronews. Senhor Durão Barroso, bem-vindo à Euronews. Obrigado por nos conceder esta entrevista. Em que é que o Sr. Obama é melhor que o atual presidente? Na Europa, espera-se muito deste presidente americano por várias razões e eu penso que as condições para que possamos trabalhar juntos têm vantagens recíprocas. Sobre a crise financeira, sobre a agenda global para a prosperidade, ou seja, sobre o comércio pelos objetivos do milénio, pela ajuda ao desenvolvimento, pela promoção da paz e dos direitos do homem no mundo, pela luta contra as alterações climáticas, onde o presidente Obama, enquanto candidato, adotou posições muito concretas, eu espero que tenhamos um trabalho muito frutuoso, muito cooperante com a nova administração americana. Très coopératif avec la nouvelle administration américaine. Mas quando se fala, por exemplo, de mais protecionismo na economia da parte de Obama, isso é especulativo ou é um risco? Je peux vous dire une chose. Posso dizer uma coisa, alguns líderes de países em vias de desenvolvimento, que são gente alinhada à esquerda, disseram-me em privado que preferiam a via do candidato republicano porque temiam o protecionismo de uma maioria democrata e de um presidente democrata nos Estados Unidos. Eu espero que o presidente Obama não vá ceder a essa tentação protecionista. Creio que seria mau para todos, especialmente para a Europa. Somos os maiores exportadores do mundo. Com certeza trata-se da defesa dos interesses de nós todos, mas deve ser feita numa perspectiva de abertura, de interdependência. Não é apenas necessário que sejamos abertos ao resto do mundo e não aceitar a interdependência, como aconteceu um pouco no período inicial da administração Bush. Não podemos dizer que somos pela interdependência, querer o multilateralismo e depois vir com uma retórica protecionista e de fecho. Nous voulons le multilatéralisme et après devenir à une rhétorique protectionniste ou de fermeture. Exatamente. O G20 será um pouco um teste também para ver qual é a situação nas relações transatlânticas depois da chegada de Obama. Pensa que Obama será mais aberto a um reforço da regulação global da finança internacional nesta crise? Acredito que, em princípio, ideologicamente, a nova administração neste assunto será mais próxima das posições europeias. Nós somos pelos mercados abertos e pelos mercados com regras, e eu disse-o há alguns dias em Camp David. Da mesma maneira que as sociedades abertas têm necessidade de regras, sobretudo num Estado de Direito, os mercados abertos também têm necessidade de regras. E o documento que estamos a preparar para esta conferência, o documento europeu, não é muito diferente da proposta americana. Os americanos compreenderam que, efetivamente, as coisas não podem continuar como antes de Wall Street. O que é que a Europa soube aprender neste momento? Há clivagens entre os Estados europeus? Por exemplo, a Europa vai chegar à mesa das negociações do G20 com uma posição comum, nítida e concreta? Eu penso que nós vamos chegar a uma posição conjunta e coerente. Penso que estamos muito próximos de a conseguir. Às vezes a oposição que existe na Europa não está de acordo entre si, se são por uma maior ou por uma menor intervenção. É uma questão, antes de mais, pragmática. Quero dar, por exemplo, um elemento concreto. O Reino Unido, que é considerado como um país reticente a toda a intervenção nos mercados, foi o primeiro a fazer a nacionalização de um banco. Foi o primeiro a fazer a nacionalização de um banco. Foi Northern Rock. Quando a necessidade se impõe, há que reconhecer a necessidade de uma intervenção nos mercados.
sur le marché. Et donc, je crois E, aliás, eu penso que agora temos condições políticas para fazer avançar uma agenda europeia, uma agenda que não é intervencionista. Nós não somos intervencionistas. Nós somos pelo bom funcionamento dos mercados, nós somos pela economia social de mercado. Será que o euro, a moeda única, precisa de um governo económico, como alguns aliados propuseram? Nós devemos ter uma política económica mais integrada. Será muito difícil explicar aos cidadãos europeus que, quando se trata de intervenção nos mercados financeiros, quando se trata de segurar os bancos, chegamos a uma posição comum, apesar das diferenças nacionais. Mas, quando se trata de economia real, não chegamos a uma posição comum. Pode perguntar-se porquê. É a razão pela qual eu digo que sim, que devemos fazer progressos para uma maior coordenação das políticas económicas ao nível europeu. Mas quando fala de coordenação, pode dizer-se que existe já um Eurogrupo com um presidente, que isso é suficiente, sem criar reticências entre os outros Estados-membros? Ouça, a expressão governo económico contém uma certa retórica, uma certa semântica, e eu não quero entrar nesse debate. O que lhe posso dizer é que sou pela Comissão e por uma coordenação reforçada das políticas económicas na Europa. Isso não quer dizer uniformização, com certeza, porque há condições diferentes. A Alemanha não é a França. A Espanha não tem hoje a mesma posição que a Grécia, nem a Irlanda a da Dinamarca. Por isso seria falso pretender a uniformização pelo facto de estarmos todos no mesmo mercado. Mas para a zona euro, nós estamos todos com a mesma moeda. Isso faz com que haja uma obrigação de cooperação, de coordenação das políticas económicas, porque as nossas economias estão efetivamente ligadas. Quem pode fazer essa coordenação reforçada? Nós somos a favor desta via. Merci, Obrigado. Monsieur le Président. Merci à vous.